Dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostram que 1 em cada 3 pacientes de Covid que precisaram ser internados em UTI morreram. Para analisar essa situação, o Jornal da Manhã recebe o médico infectologista, chefe da UTI do Hospital Emílio Ribas, Dr. Jacques Steinbock. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, um bom dia. Espero ter acertado aqui a pronúncia do sobrenome do senhor. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Acertou sim a pronúncia. Que bom, doutor. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Começo perguntando ao senhor que conclusão o senhor tira desses números que trouxemos aqui, desses dados referentes à mortalidade nas UTIs por Covid-19, doutor. Primeiro que é um dado estarrecedor, né? Ele tem duas conclusões imediatas, né? A primeira é que não basta abrir leitos de terapia intensiva. Você tem que ter um pessoal, um staff qualificado, treinado, com expertise para trabalhar com esses leitos, senão a letalidade é muito alta. E segundo, que assim, é uma doença extremamente grave. Então, mesmo chegando a ter um atendimento em terapia intensiva, isso não significa que o paciente estará salvo. Acho que a melhor conduta em relação à Covid-19 é que as pessoas não se infectem. Essa seria a mensagem a se levar para casa. Evitar a infecção a todo custo. Doutor, é uma dúvida genérica, até generalizada, muita gente se questiona sobre isso. Existe um padrão de tratamento ou não? Cada caso é um caso, cada paciente recebe um tipo de medicamento? Olha, essa é uma ótima pergunta. É claro que para algumas condutas existe um norte, existem alguns elementos da estratégia terapêutica que são comuns a todos os pacientes. Mas é claro que cada paciente tem que ter o seu tratamento customizado. Então, algumas diretrizes básicas, elas se aplicam a todos os pacientes. Por exemplo, nós temos um paciente com insuficiência respiratória necessitando de oxigênio internado, esse paciente se beneficia de corticoide, por exemplo. Um determinado corticoide, esse foi o resultado de um protocolo muito bem conduzido, que é um protocolo que se chama Recovery, conduzido no Reino Unido, mais de 6.400 pacientes, e ele mostrou de maneira taxativa que o uso de um determinado corticosteroide, a dexametasona, por 10 dias, para o paciente adequado, ou seja, aquele paciente que está precisando de oxigênio, seja ele intubado, esteja ele ou não intubado, a redução da mortalidade. Essa redução foi bastante significativa. No paciente sob ventilação mecânica, houve a redução de 35% na letalidade. E mesmo no paciente que não estava em ventilação mecânica, mas estava precisando de oxigênio, a redução atingiu quase 20%. Esse tipo de conduta se aplica a praticamente todos os pacientes. Mas é claro que cada caso é um caso. Então, complicações ou desvios na conduta, no desfecho esperado ocorrem normalmente. E aí você tem que ter realmente um pessoal muito preparado, com um bom preparo de terapia intensiva, com uma boa formação técnica, tanto no staff médico, quanto no staff de enfermagem, no staff de fisioterapia, fonoaudiologia, para poder detectar e tratar esses pacientes em tempo hábil para poder conseguir a reversão desses casos. E mesmo assim, com tudo sendo feito de maneira adequada, nós temos uma letalidade. Ela não deveria estar sendo tão alta quanto essa. A letalidade, em geral, nos centros com melhor expertise, ela é menor. Então, há uma margem para melhoria muito grande nesse número aí que foi apresentado. É porque te faço esse questionamento, doutor, porque muito se fala do tratamento precoce. A pessoa ficou doente, existe um kit de medicamentos que está sendo informado por aí que serve para tratar o paciente. Por isso que é bom o senhor reforçar, cada paciente é único, isso a gente sabe. Mas então não existe um kit que sirva para todos. Essa é uma ótima pergunta. Hoje, decorridos quase 1 ano e meio do início desse enfrentamento, nós acumulamos muito conhecimento, tanto daquilo que funciona, como que eu acabei de citar, quanto daquilo que efetivamente já sabemos não funcionar. Veja, esse kit que é apregoado como kit de tratamento precoce, que é composto de algumas drogas, um vermífugo, uma droga que é utilizada em pacientes com malária ou com doenças reumatológicas, e até um antibiótico, uma classe macrolídeo, um tipo de antibiótico, nós já sabemos hoje, porque eles foram estudados. Eles foram estudados em coortes, em grupos de pacientes com Covid-19. E a conclusão é de que eles não têm efeito, não funcionam. Qualquer informação contrária a essa é por uma manipulação de dados. As pessoas podem, entre aspas, torturar os dados científicos e tentar extrair deles informações inadequadas.
O que sabemos hoje é que esse kit precoce, assim chamado kit precoce, não funciona. Agora, o que funciona? A atenção precoce, ou seja, esse paciente ser prontamente e adequadamente tratado com as terapêuticas que nós sabemos que funcionam, isso sim tem um impacto no desfecho desse paciente. Isso significa que o paciente ter acesso ao serviço de saúde, onde o tratamento adequado, aquele baseado em evidência, for devidamente aplicado. Só para citar um exemplo, esse corticóide que eu citei, que muda a chance do paciente, quando devidamente aplicado, para o paciente correto, no tempo correto, na dose adequada, pelo tempo correto, se usado precocemente, por exemplo, ele muda o jogo desfavoravelmente, ele aumenta a chance desse paciente falecer. Então, veja, a mesma droga que pode salvar em determinado momento, no caso do corticóide, se usada inadequadamente nesse kit precoce, por exemplo, ela faz com que o paciente tenha uma chance de óbito maior. Quanto às outras drogas, sabidamente elas não funcionam. Qual que é o problema de usar tratamento inadequado? Além de não ter o benefício, você tem duas complicações que vêm imediatamente desse uso inadequado. Primeiro, é o risco de efeitos colaterais, principalmente na combinação dessas drogas, que não foram feitas para serem utilizadas conjuntamente, muito menos nesse tipo de situação. Quer dizer, numa situação extremamente grave, como é a Covid-19, você ainda ter algum complicador adicional pela toxicidade de medicamentos desnecessários já é suficientemente grave para que não seja indicado. Mas existe um outro elemento, que é a falsa confiança que o paciente que está fazendo uso dessas drogas ineficazes tem no medicamento e faz com que eles percam tempo acreditando que essas drogas virão a funcionar, e esse tempo pode ser importantíssimo para que ele procure um serviço de saúde quando houver indicação para tal. Então, o paciente se confia cegamente e inadvertidamente num conjunto de medicamentos que não vão funcionar e perde um tempo importantíssimo durante o qual ele poderia estar procurando o tratamento adequado e que mudaria a sua chance de sobrevida. Agora, doutor, a sensação que temos é que as internações têm durado mais tempo. Pelo menos como observador e conhecendo pessoas que foram internadas, o que a gente percebe é que quem pegou a doença no começo da pandemia parece que ficava menos tempo internado. Isso de fato tem acontecido, doutor? E se sim, existe uma explicação para isso? Nós temos notado, sim, a média de permanência, tanto para aqueles pacientes que sobreviverão, quanto para aqueles que, infelizmente, evoluirão a óbito, este tempo é maior. Esse é um dado horrível, principalmente no momento em que o sistema de saúde está sob pressão, porque além de nós não termos um número suficiente de vagas para toda a demanda gerada, cada paciente admitido ficando mais tempo só coloca mais pressão nesse sistema que já está sobrecarregado. Quais são as causas possíveis para esse tipo de fenômeno? Nós não temos ainda esses dados precisos, mas a variante viral que está circulando, ela é diferente da forma original do vírus que circulou ano passado. O quanto isso pode estar impactando nessa mudança do perfil clínico desses pacientes, nós não sabemos ainda, em relação à variante P1. Mas se formos citar, por exemplo, aquela variante do Reino Unido, a UK, isso nós já sabemos que essa variante, por exemplo, é relacionada a uma letalidade de 61% até 64% maior. Mas vejam bem, nós estamos falando que a mesma doença, o mesmo tipo de paciente, que tem os mesmos fatores de risco, tendo como única diferença a infecção ter sido causada pelo vírus anterior, que circulou ano passado, e o vírus que circula atualmente, falando especificamente dessa variante UK, a do Reino Unido, só o fato de ter essa variante significa que ele vai ter quase um pouco mais de 60% de chance a mais de ir a óbito. Bom, isso significa que é um paciente mais grave, portanto, o paciente mais grave demandará mais tempo de internação. Voltando para a situação brasileira, hoje, nós temos a variante P1 como uma variante cuja prevalência está aumentando, é essa amazônica. Nós sabemos que ela é mais infectante e ela tem, entre aspas, uma vantagem competitiva no seu nicho ecológico com relação às outras variantes, a variante anterior, por isso que ela está se tornando mais prevalente. Se ela causa quadros mais graves, per se, nós ainda não sabemos, não temos dados objetivos. Mas esse poderia ser um dos fatores. Mas existe um outro fator que nós sempre observamos quando o sistema médico está sob pressão. Quer dizer, você tem uma situação de uma demanda muito grande, você tem, entre aspas, os serviços abarrotados de pacientes. Isso significa que, eventualmente, algum paciente que precisar ser transferido para uma UTI, a partir do momento que ele tem essa indicação numa UPA, por exemplo, numa sala de emergência,
quanto maior o número de demandas para o número restrito de vagas, maior o tempo que vai decorrer entre a indicação e a efetiva admissão desse paciente nesse leito de terapia intensiva, onde efetivamente ele será tratado. Este tempo, nós sabemos que quanto maior for, maior o risco desse paciente evoluir para formas graves e eventualmente para letalidade, ou seja, pior o desfecho. Ora, se o paciente já chega mais grave numa UTI, o prognóstico desse paciente está comprometido e o tratamento dele demandará mais tempo. Então, nós estamos entrando aí num ciclo vicioso, no qual nós estamos tendo aí um número crescente de casos. Isso vai fazer com que eles levem mais tempo, eventualmente, para serem admitidos nas UTIs. E quando chegarem, justamente por esse ser um dos motivos pelo agravo, eles chegarão de uma forma mais grave e ficarão mais tempo em terapia intensiva, agravando o problema. Então, é exatamente um ciclo vicioso que nós temos que quebrar. Ou seja, como é que a gente quebra esse ciclo vicioso nesse momento? Ou com vacinação, que infelizmente segue a passos muito lentos, né? E enquanto nós não temos uma cobertura vacinal adequada, né, para que funcione como uma ferramenta epidemiológica na contenção desse contágio, o que nós temos são aquelas medidas que todos nós já conhecemos, né? Medidas de distanciamento social, uso adequado, correto, contínuo, de máscara por todo mundo, e as medidas de etiqueta higiênica com relação à limpeza de mãos. Doutora, por fim, muito se fala que o Brasil hoje é o celeiro da pandemia porque aqui estão surgindo variantes a todo momento. Por que isso acontece? A gente sabe que o vírus muta, mas por que o mundo tem olhado com preocupação para o Brasil? O que provoca esse surgimento de novas variantes? Aglomerações, o quê? No Brasil, principalmente por conta da dimensão do problema e do descontrole na propagação dos casos. O fenômeno do surgimento de variantes é um fenômeno natural para os vírus. Quer dizer, a taxa de replicação é muito alta dos vírus dentro de um organismo e é natural que ocorram muitas mutações que levam a algumas variantes. Grande parte dessas variantes, elas não são nem viáveis e elas não seguem, não propagam, não deixam o seu rastro. Mas diante de uma pressão seletiva adequada, como elas vão ocorrendo ao acaso, eventualmente, entendeu? Surgem algumas variantes que encontram um nicho, uma vantagem competitiva em relação às outras. Por exemplo, se você tem um nicho onde uma população, ela por ter sofrido uma primeira onda, por exemplo, isso aconteceu em Manaus, nós temos um percentual da população com taxas de anticorpos ainda detectadas. Bom, se uma parte grande da população continua tendo infecções de repetição, nós temos aí um número grande de infectados, com um número quase que infinito de partículas virais sendo criadas a todo instante. Eventualmente, alguma surgirá que, neste ambiente, com algum nível de anticorpos, encontrará um ambiente favorável se ela for resistente a esses anticorpos, por exemplo. E, a partir daí, ela vai se proliferar nesse paciente e se tornará predominante no ambiente. A variante P1, ela é muito parecida, a amazônica, muito parecida, por exemplo, com a variante sul-africana. Vejam só, duas variantes muito parecidas e que surgiram em locais tão distantes e não foi porque um paciente veio de lá para cá ou daqui para lá e levou. Não, elas surgiram praticamente concomitantemente. Num fenômeno biológico que nós chamamos aí de evolução convergente. Provavelmente as mesmas situações que levaram à seleção dessas variantes virais estavam presentes lá, assim como estavam presentes cá. E isso pode acontecer. Qual que é o problema do Brasil? Uma população gigantesca, como hoje os piores números em relação à progressão da pandemia, nós passamos os americanos, ou seja, nós temos uma situação de contágio descontrolada, e, ao mesmo tempo, nós temos aí a convivência de uma parte da população que já teve doença, com alguns anticorpos, outros que estão tomando vacina, e a taxa de replicação de doenças enorme. Esse é um celeiro natural para o aparecimento e seleção de novas variantes. Então, o mundo todo olha para o Brasil hoje com temor, com um medo muito grande, entendeu? Olhando para cá e pensando, olha, esse é um possível celeiro natural para desenvolvimento de novas cepas. Como é que se quebra esse ciclo? Assim, avançando muito rápido nos programas de vacinação, então nós deveríamos ter que estar vacinando muito mais do que estamos, deveríamos ter começado antes, porque quanto mais cedo a gente abortar a doença, a progressão da doença, e quanto maior a adesão da população, enquanto isso não acontece,
no sentido de evitar essa propagação, por essas medidas que nós já citamos, mais seguro estará o nosso ambiente. Muito bem, nós ouvimos aqui, então, o infectologista Jacques Steinbock. Obrigado pela entrevista, doutor. Um ótimo sábado, feliz Páscoa, até uma próxima. Um ótimo dia para vocês.